Olá pessoal, hoje estou aqui para esclarecer um pouquinho mais de quando usar o liquidificador e quando usar o processador. Muita gente faz perguntas nos comentários querendo saber se o liquidificador é bom para isso ou bom para aquilo, e muitas vezes nem é o liquidificador que tem que fazer aquela tarefa, e sim o processador. Então, explicando um pouquinho mais de como eles funcionam, por sinal eu estou aqui com um híbrido que pode funcionar um pouco como um liquidificador e um processador. Acho que entendendo o funcionamento de cada máquina vai facilitar muito de vocês escolherem qual usar, e aí fica muito mais fácil de vocês entrarem na Arpija e buscar pelo produto certo. Vamos lá? Vamos começar pelo mais visível, que seria desenho de lâmina e desenho de jarra. As lâminas do liquidificador, elas trabalham de uma forma diferente que as lâminas no processador. No liquidificador, as lâminas ficam no centro, o corpo normalmente é cônico e essas lâminas são pequenas. Neste caso, o ângulo das lâminas é para trazer os alimentos para o centro, criando uma espécie de fluxo do centro para os cantos. E esse movimento, dentro para fora, vai fazendo com que todos os alimentos rapidamente vão entrando em contato com a lâmina. No processador, o processo é diferente. As lâminas elas quase chegam até a parede do corpo. A parede da jarra normalmente é cilíndrica e o movimento normalmente é na horizontal. Então o impacto acontece, joga seu alimento na parede. Então não tem esse fluxo de cima para baixo acontecendo toda hora. Com essa informação já dá para entender um pouquinho porque alguns alimentos não conseguem se movimentar direito no liquidificador e facilmente se movimentam no processador. Pega, por exemplo, grãos oleosos como amendoim, amêndoas. Esses elementos, quando eles batem no liquidificador, eles acabam grudando na parede pela oleosidade e com isso não voltam para as lâminas, não tem nenhum fluxo para trazer de volta. E quando você faz isso no processador, como as lâminas estão jogando contra a parede, ela já cai no fundo e as lâminas raspam de volta, trazendo o alimento de volta para o corte. Com isso, nesses casos, é muito melhor usar o processador do que o liquidificador e é sempre bom pensar nesse fluxo. Quando a gente pensa em grãos secos, aí a história é diferente, porque os grãos secos eles não vão grudar na parede e aí com isso você consegue fazer melhor no liquidificador. E não por causa das lâminas, e sim por causa do outro ponto de diferença entre o liquidificador e o processador, que é a velocidade. Hoje muitos processadores são vendidos no mercado com o liquidificador junto, e é interessante de você observar como são esses multiprocessadores. Porque o liquidificador e o processador estão usando o mesmo corpo, mas se você olhar, o processador ele usa uma engrenagem extra. E isso vai conectar de uma forma diferente no liquidificador, tendo uma redução na velocidade. Mas aí, ok, eu tenho uma diferença na velocidade. Mas, pessoal, é o mesmo motor que está ali embaixo. E o que acontece quando você reduz a velocidade? Basicamente, você transfere tudo isso para a força no eixo. Então, quando você tem um liquidificador, você tem alta velocidade, mas uma baixa força no eixo. E quando pegando o processador, no mesmo conjunto, você tem pouca velocidade e muito mais força no eixo. Para explicar isso com mais facilidade, vamos mostrar na prática para vocês o mesmo multiprocessador usando o copo do processador, de aí velocidades mais baixas, usando o copo do liquidificador e também mostrar um monstro de liquidificador que diz fazer o trabalho do liquidificador e processador, que é o Blendtec, que a gente avaliou aí recentemente, mostrando os detalhes dele. Mas a razão pela qual ele faz esses dois trabalhos, vocês vão enxergar agora aqui, batendo carne nos três. A carne usada nesse caso foi o peito de frango, usamos 500 gramas em cada um dos produtos. E começando com o liquidificador, veja aqui ele batendo e ao mesmo tempo nós coletando a potência. Vocês veem que rapidamente ele bate o pico da potência, ele não consegue passar daquilo. E como isso rapidamente vai se transformando em calor, ele vai perdendo a potência efetiva, o resto está se transformando em calor. Então com isso ele vai até passar 1 minuto e nisso ele desliga porque sobrecarrega o motor. Sim, nós quase fundimos o produto, mas a intenção era mostrar exatamente isso, o quanto de força está demandando para o liquidificador movimentar os alimentos. E tem muita gente que comenta, eu bato carne no meu liquidificador. Gente, dá para bater. O que eu estou mostrando aqui é que ele logo está batendo pico de potência e rapidamente está transformando isso em calor. E, consequentemente, isso está indo para o motor e a vida dele vai durar menos. O interessante é que, neste caso, nós não estamos usando outro motor. Nós acabamos de esquentar ele, deixamos esfriar e agora vamos colocar o processador no lugar.
com a mesma quantidade de carne, batendo da mesma maneira. Vocês veem que o produto está trabalhando facilmente. A potência não chegou nem na metade do que estava aparecendo quando batendo com o liquidificador. A carne ela é meio viscosa, ela se embola no meio da lâmina. E aqui no processador você fica jogando ela contra a parede e vai cortando. No liquidificador ela vai se enrolando no meio da lâmina. Por último, só para explicar melhor, que acho que deixa bem claro, é batendo no liquidificador super potente. Então é a mesma coisa que o liquidificador. No caso deste produto, ele tem lâminas bem grandes, então é quase como se você tivesse com uma lâmina de processador, mas num motor sem redução. Então quando batendo aqui, mesmo na velocidade baixa, a potência vai lá em cima no limite e ele consegue movimentar, mas é bem agressivo. Tanto que no nosso teste, um pouco mais para frente, a gente derrubou o disjuntor, que a potência era muito alta e o nosso disjuntor não aguentou. Mas resumindo, os 3 produtos conseguem bater o frango, porém o único que não sofre é o multiprocessador. Tudo bem que esse liquidificador aqui não é o que a gente usou, mas aí ó, a gente também fez nele e o resultado é igual a um liquidificador comum. Por sinal, isso aqui a gente está avaliando, gente. Fique no aguardo, entre na Arpija, logo vai ter a avaliação dele também. Então, para ficar mais claro, o liquidificador trabalha com velocidades altas e com isso consegue entregar muito mais corte por minuto. Então ele é ótimo para sucos, porque você precisa realmente picar as coisas em pedaços muito pequenos. No outro lado, o processador trabalha em velocidades mais lentas e com isso você tem molhos mais grossos, consegue bater as coisas de uma forma mais controlada. Considerando o mesmo tamanho de motor, você vai acabar tendo muito menos força no liquidificador do que no processador. Então com isso fica muito mais fácil você movimentar ingredientes viscosos. Ingredientes que quando batido viram pastas, tahine, grão de bico. Todos esses elementos que vão virando uma pasta, eles acabam gerando um torque gigantesco no motor. Bem, fora o processador e o liquidificador, tem também outros produtos no mercado para bater alimentos. No caso do moedor, mixer, o mini processador em si. Então, pessoal, comentem aqui embaixo, pegando um ingrediente diferente e qual produto vocês consideram ideal para bater aquele alimento. E assim, vai ajudando todo mundo a escolher o produto ideal. Assine o canal, gente. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.